prometi no último vídeo, eu resolvi trazer esse vídeo hoje com algumas perguntas que eu recebi no último mês. Quando eu tinha dito em um dos meus vídeos que eu era enfermeira, recebi muitas mensagens de pessoas que também são da mesma área, né? Da enfermagem ou da área da saúde, mesmo pessoas que não têm nada a ver com a área, perguntando algumas coisas em comum, querendo saber um pouco mais de detalhe, tanto sobre como é o sistema de saúde, como é a questão das especialidades. Também teve algumas perguntas das pessoas aqui tô com o computador aberto, pessoas que perguntaram no canal, que queriam saber algumas coisas. Eu resolvi juntar algumas dessas perguntas, as que eu sabia, claro que a gente não sabe tudo, né? Conversei com algumas pessoas que são da minha área, para poder trazer para vocês algumas respostas mais certas, assim, e também coisas que eu já vi, né, da minha experiência. Não sei tudo, tá? Eu consegui trazer algumas informações, mas eu trouxe alguns sites que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês poderem entrar e acompanhar, que vai ser muito mais fácil. Alguns desses sites têm muita resposta, tem muita coisa e eu acho que vai ser muito interessante. Se você já tá aqui e você é de outra área, ou você já trabalhou, e você tem mais alguma coisa para acrescentar, para dizer pra gente que a gente não disse nesse vídeo, coloca aqui embaixo, deixa o seu comentário, deixa a sua experiência, que às vezes o que você vai dizer também esclarece a dúvida de outras pessoas. Eu acho que é legal a gente poder se ajudar, né? Então, eu acho que para começar, eu primeiro deixei aqui uma folha com as perguntas e com as respostas em palavra-chave, que é para ter certeza que não me esqueço de dizer nada do que queria dizer. Eu acho que essa foi a pergunta mais feita, que é a diferença do serviço público e privado daqui. E assim, aqui você paga nos dois lados. Não é um serviço gratuito, público. Quer dizer, de graça nunca é, porque os nossos impostos são geralmente para pagar essas coisas, né? Às vezes não funciona, é ineficaz. Mas o que eles têm aqui no serviço público, eles chamam de taxa moderadora, que é um valor que você paga, que tem coparticipação do Estado. E no privado, você paga sozinho, você não tem ajuda do Estado. Por exemplo, uma vez eu fazia um exame na minha perna, na minha coxa, e eu fui pelo público e paguei 5 euros. Sem o Serviço Nacional de Saúde, eu tinha pago 100 euros, então foi uma diferença muito grande. Também você pode fazer o seguro de saúde, que é o seguro normal. Por exemplo, eu agora tô grávida. Tô até com uma falta de ar, meu Deus, neném mexendo. Voltando. E então agora eu tô grávida e eu fui numa consulta de obstetrícia. E a consulta normal no privado seriam 70 euros. Como eu tinha seguro de saúde, com o meu seguro eu paguei 30 euros, 32 euros, só pela metade do preço mais ou menos. Então vale a pena porque fica bem mais barato, né? Assim, a nível de consulta, de exame, dessas coisas, você consegue fazer nos dois lugares. É tranquilo e muitas vezes até a infraestrutura. Se for comparar no Brasil o público com o privado, aqui a estrutura do público e privado é bem melhor, assim, é mais semelhante do que aí. Agora, assim, eu acho que de diferença, assim, que perde seria, no caso, a demora para marcar os exames, demora das consultas. Eu acho que a questão do atendimento ser menos personalizado, você não ficar num quarto sozinho, privativo, essas coisas, né? Eu acho que é mais nesse sentido. E para quem trabalha, existe uma garantia, uma estabilidade maior no caso do serviço público, né? Porque existe um vínculo com o Estado e tudo, então eu acho que dá um pouco mais de garantia, um pouco mais de estabilidade. Na questão do centro de saúde, é mais ou menos semelhante aí, tem o médico de família, como também tem aí, dependendo da zona que você mora, você vai ser encaminhado para aquela área, você vai ter o médico de família, e você vai ter o seu enfermeiro. Se você precisar de alguma coisa, o médico te encaminha para o especialista. Eu acho que é um pouco mais semelhante aí. Outra questão que surgiu também foi a questão dos recibos verdes, porque aqui é assim, quando você começa a trabalhar, você pode ter o contrato de trabalho com a instituição para onde você vai, que é um contrato com termo certo ou sem termo. Com termo certo, você estabelece com o hospital 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. E sem termo, não tem tempo, é tempo indefinido, né? Outra coisa que você tem é o recibo verde. O recibo verde, ele não te dá um vínculo empregatício com essa instituição. Ou seja, você vai receber por serviços prestados todos os meses, o hospital ou o lugar onde você está vai te pagar e você vai emitir um recibo, tipo uma nota fiscal, para essa instituição. Então, você que trata de tudo direitinho, na parte das finanças, os descontos, tudo que você faz, você acaba fazendo individualmente, não é a empresa que faz por você. E isso é ruim porque não traz muita segurança, né? Não traz muita estabilidade, porque você não tem um contrato de trabalho, né? Aquilo ali é por mês. E no primeiro ano existe a isenção, então você não precisa fazer esses descontos para segurança social, que é como se fosse o INSS aí, né, para imposto de renda, essas coisas,
mas tem que ter muita atenção, porque existe uma regra que muda se você começou a trabalhar mais pro final do ano ou mais pro início. Tem que ter um pouco de atenção com isso pra hora que você for deduzir, depois você não pagar a mais e pagar por algum erro que você tenha cometido na hora de preencher tudo direitinho. Outra pergunta que também surgiu foi em relação à pós-graduação, se é paga, se não é, e em relação ao registro de grau e equivalência. Eu vou responder as duas separadas. Vou deixar aqui em cima para vocês o link do último vídeo, que eu falo melhor sobre essa questão de tirar a cédula profissional, da equivalência. Falo um pouco sobre essas duas perguntas, mais detalhadamente, vai ficar aqui em cima para vocês. E vou voltar a falar agora nesse vídeo. Em questão da pós-graduação, acontece mais ou menos a mesma questão da saúde pública. Aqui, a instituição pública e privada de ensino também é paga, não é de graça. Na instituição pública, o Estado vai coparticipar uma parte das propinas, que é a mensalidade, e na instituição privada você vai pagar totalmente esse valor. Em relação ao registro de grau e a equivalência, essa pergunta surgiu de uma inscrita no canal que estava querendo saber como continuavam os estudos, qual era a diferença do registro de grau para equivalência. Estou com o computador aqui aberto lendo. No caso da equivalência, você paga 400 euros. Dependendo da instituição pode mudar, mas ronda por aí. O processo pode levar 6 meses e às vezes é aprovado ou não. Na questão do registro de grau, é mais ligado ao reconhecimento de grau estrangeiro. Eles vão reconhecer aquilo e vão te dar o direito inerente ao grau acadêmico. É um decreto de 2007, regulado em 2017, por uma portaria. E ele está mais ligado a doutorado e mestrado. Mas você tem que ter atenção, porque eles têm uma lista, que foi elaborada pela comissão deles, que são as profissões que podem te dar esse reconhecimento. Então você tem que procurar lá se a sua profissão tá ou não. E o que eles podem pedir é que você tire uma nova formação ou então que você se atualize para poder exercer aqui em Portugal. Mas de qualquer maneira, eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição tanto o site da DGS, que é a Direção Geral de Ensino Superior, que explica muito bem, e também vou deixar o link para o site de um menino que tem muitas respostas, que é sobre estudar em Portugal. Tem várias coisas legais e eu vou deixar aqui embaixo para vocês acessarem também. Vocês podem consultar o site dele para saber, lá tem essas listas, como vocês podem consultar o da DGS para poder ver os preços, ver direitinho quais documentos você tem que levar, para saber todas as informações, tá? Uma coisa muito legal também, teve uma outra inscrita no canal que colocou aqui para contribuição, que ela é fisioterapeuta, ela mora na ilha de São Miguel, nos Açores, que é uma ilha aqui. E ela conseguiu a licença de trabalho dela pela CSS. E ela não, como a fisioterapia não tem ordem profissional aqui, é a CSS que faz todo esse trâmite de reconhecimento de qualificações e posteriormente a cédula profissional. E ela disse que o processo também é muito parecido com a da Ordem dos Enfermeiros. Então, se você também trabalhar em outra área, souber de mais alguma coisa que possa contribuir, deixa aqui embaixo também, porque como eu disse no início do vídeo, às vezes aquilo que você vai dizer esclarece outras pessoas. Outra pergunta que eu separei também foi em questão das especialidades que são mais escassas na enfermagem. Eu vou ser sincera, eu procurei na medicina, mas eu também não tinha muito para quem perguntar, não sei muito responder. Se você souber, deixa aqui embaixo. Na enfermagem, o que acontece é assim, a maioria das pessoas aqui, depois que se formam, elas tiram alguma especialidade, porque normalmente só a licenciatura, porque aqui já não tem mais bacharelato, aqui é licenciatura. Só a licenciatura já não é muito valorizado. A maioria das pessoas tem alguma especialidade na área, mas existe ainda à frente alguma procura maior pela parte de saúde materna, obstetrícia. Existe algum desgaste, alguma falha também, existe alguma falha na área de paliativos, na parte de dor e paliativos. Outra pergunta muito feita também foi a questão dos salários, né? Qual é a base mais ou menos do salário da enfermagem e da medicina? Eu tô mais por dentro da parte de enfermagem. Nosso salário base em hospital é 1.200 euros, porque acaba que deveria ficar um pouco maior que isso por conta dos subsídios de noites e outras coisas também. Mas por conta dos descontos, acaba que a gente recebe entre 1.000 e 1.200 líquidos. Quanto à medicina, eu não sei muito bem, pela informação que eu tive, mais ou menos o salário base, sem especialidade, ronda em torno dos 1.400 euros. E com isso 35 horas, 1.400, 1.500 euros. E quando tem especialidade, também as 35 horas, ronda 2.400 euros, por aí. Eu acho que deve existir alguma diferença do público pro privado, dependendo da instituição também que você tá, mas ronda mais ou menos por aí. E a última pergunta, que também muita gente fez, foi:
como tá para arranjar emprego na área da enfermagem. Eu também já tinha dito isso em outros vídeos. E mais ou menos assim, de 2 a 3 anos, acho que estava pior, teve uma crise muito maior. Muitos enfermeiros portugueses imigraram, principalmente para a Inglaterra, porque não estava fácil, ainda não está muito bom, muito formoso. Para o hospital público é um pouco mais difícil, principalmente para quem vem de fora, porque ou a pessoa é daqui, ou tem a cidadania, ou tem o visto. Eu vou deixar aqui em cima para vocês também o vídeo que eu fiz com a Isabela, que a gente fala um pouco sobre isso também, em alguma parte do vídeo, que quando você consegue aqueles direitos equivalentes, quando você vem para cá e tem os vistos, você tem equivalência de direitos. E aí você pode concorrer a cargo público. Mesmo quando você concorre é um pouco mais difícil, não abre vaga o tempo todo para isso, então é mais difícil. E na questão do privado, existe um problema também na questão das experiências, porque eles sempre pedem experiência. Por exemplo, eu vim do Brasil, já tinha trabalhado lá e aqui não valeu de muita coisa, queria uma experiência aqui. E normalmente experiências são de 2 anos, 3 anos. Então o que acontece é que a maioria dos enfermeiros que trabalham no privado são aqueles que trabalham no público. Então trabalham no público e tira part-time no privado. E os recém-formados acabam que vão para alguns empregos que tem uma remuneração ruim, que tem uma condição de trabalho pior. Lares, domicílio, ambulatório, até conseguir experiência e poder sair dali. Mas como eu disse, eu acho que há 2 ou 3 anos atrás estava pior, eu acho que já está melhorando. Até porque a tendência agora é das pessoas não aceitarem muito algumas condições de trabalho, alguns salários. As pessoas lutam mais por direito. Ano passado tiveram 2 ou 3 greves assim maiores. Esse ano também já teve greve aqui, porque tá precisando contratar mais gente, tá um desgaste muito grande, porque falta pessoal, apesar, né, deles não contratarem, falta muita gente. Então tá um pouco complicado, mas eu acredito que deve melhorar. Bom, e desse jeito eu encerro esse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Eu separei aqui algumas das perguntas que mais me fizeram. Também não é muito fácil de montar as respostas, porque eu também não sei muitas respostas. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o site do Edu, que fala sobre estudar em Portugal, o link para o DGS, que é o site da Direção Geral de Ensino Superior. Vou deixar também o link para a Ordem dos Médicos, porque teve muita gente da área da medicina que me fez essas perguntas, e lá tem tudo muito escrito, muito explicadinho. Mas eu acredito que a maioria dos passos, apesar da minha área, a maioria dos passos deve servir para muita gente de muitas áreas. Se tiverem alguma sugestão, deixem aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijo!